Eu não tinha escolhido ele para ser pai da minha filha, com certeza. Não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Jelly, estamos aqui no nosso Pod Jelly com o tema de mãe solo para o Dia das Mães e eu trouxe mais uma mãe aqui para compartilhar a sua experiência, a sua trajetória como mãe solo, que é a Simara. Oi, prazer, Simara. Então, sim, conta pra gente como que é a sua vida assim como mãe solo. Sua filha tem quantos anos hoje? Hoje a minha filha tem 24. E quando que você se tornou mãe solo, assim? Então, ela tinha 12 anos quando eu me tornei mãe solo. É uma experiência única que só quem é mãe sabe, né, como é que é. E assim, eu acho que independente disso, antes de eu ser mãe solo, eu já era mãe solo. Mesmo com o pai dela. E aí, quando eu fiquei solo, não foi tão diferente. Só em condição financeira, que ele se afastou mais, né? Que não estava mais presente, mas enfim, né? Mãe é mãe, né? Sim. Sempre sobra pra mãe uma febre, uma dor de cabeça, o filho não vai bem na escola, uma reunião, que pai sempre nunca tá presente. Sempre a gente. Eles sempre estão presentes mais na hora de dizer: ai, que bonitinho, que lindo, que maravilhoso, tem uma festa, vamos participar, vou mostrar meu filho, tá limpo, cheiroso e tudo bem. Mas quando tá, né, quando tem alguma coisa que não é bom, o pai nunca tá presente. Sempre a gente. Sempre é a gente, né? Você é mãe, você sabe como é que é, né? Sim, demais, pelo amor de Deus. Como que ele era como pai? Então, ele como pai, eu vejo que ele estragava a relação que eu tinha, porque eu falava para minha filha, eu queria falar as regras das coisas que era certa, que eu achava que era certa, como eu tinha sido criada, com regras, e ele sempre falava o contrário. Eu educava ela e ele falava que não. Eu dava um castigo para ela e ele falava que não. O dele sempre era a minha linda, a minha princesa, a minha maravilhosa. E eu era sempre o bicho-papão. A vilã da situação. Eu era sempre o bicho-papão. Tanto é que quando eu me separei dele, ela ainda quis ir com ele. Mas por quê? Pelo o que ele fazia, né? Mas hoje em dia, tenho certeza que se perguntar para ela, ela sabe que quem sempre teve por ela foi eu, né? E eu era aquela que estava ali. Vai ser assim, vai ser assado. O pouco que eu pude participar também da educação dela, que ela foi muito criada com a minha mãe, né? Mas eu tava ali sempre para abastecer o que era melhor para ela. Eu sempre trabalhei para dar o melhor para minha filha. Minha filha nunca ficou sem ter um computador, sem ter uma internet, sem ter tudo aquilo que a gente tem necessidade de ter hoje em dia para criar nossos filhos, né? Porque hoje em dia, você ter um computador não é mais, vamos dizer assim, só aquele que tem, você tem que ter, senão você não acompanha, você não tá junto. Então, graças a Deus, essa oportunidade eu tive de dar o melhor para minha filha. Então, quando eu não participei da educação dela, foi por isso, porque eu tava correndo atrás de ter o melhor. Tanto é que hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa. E eu me sinto muito orgulhosa e feliz por isso, que hoje ela faz faculdade, não tem que pagar aluguel, ela não me ajuda em nada, porém ela faz a faculdade dela. Isso para mim é ótimo de poder compartilhar isso com ela, porque como a gente já tem a casa, a gente não precisa pagar aluguel, a gente não precisa ficar pagando contas altas, e isso dá pra mim estar fazendo sozinha para que ela possa pagar a faculdade dela. Então eu acho que eu passei o melhor de mim para ela, que o melhor de mim foi ser uma pessoa batalhadeira, que corre atrás, que honra minhas dívidas, e a minha filha tá seguindo esse caminho. Com princípios e valores, né? E o pai dela, assim, na vida dela foi bem pouco, viu? Tanto é que ela hoje em dia não fez tanta questão. É unânime, assim, de todas as mães que eu conversei. Não faz questão. Para ela, tanto faz, tanto fez. Não, ela vive a vida dela normal. Graças a Deus, ela é independente. Que bacana. Bem mais que eu. Ela é bem centrada, bem focada. Que linda. Então, a participação de nós dois na vida dela foi assim... Bom, igual eu te falei, como ela teve a grande participação da vida dela em educação também, foi com a minha mãe, foi com meu pai, eu sempre fui a assistência. Não que ela nunca, que nem tem gente, mas ela morava com a sua mãe, ou não. Sempre morou comigo, está comigo até hoje.
Nunca abandonei minha filha, mas, porém, eu sempre tive que trabalhar para dar o melhor para ela. Sim. Então, eu não pude estar na vida 100%, dela, na vida dela 100%, porque eu sempre busquei o melhor para ela. Sim. Entendeu? Mas às vezes você se sente assim, sobrecarregada, já se sentiu assim, sobrecarregada? Muitas e muitas vezes, várias vezes. É uma loucura, né? Várias vezes. A gente fica louca, tem hora que você fala, não vou dar conta. Tanto é que teve uma época que eu tive que levar ele à justiça para poder ter aquela parte que faltava dele para contribuir para a minha filha ter educação, ter mais educação, ter... Não vamos dizer sobre estrutura, isso, a palavra certa é estrutura, poder comprar o material, poder comprar isso, poder comprar aquilo, porque por ele, tanto faz. Acham que não é nada disso, né? Não, o deles é, ela é linda, maravilhosa, minha filha, não sei o quê. Só ok, tchau, né? Só isso, assim. E o meu, assim, a gente se separou, ele foi pra longe, poucas vezes ele veio aqui falar com ela. Dela, né? Várias e várias vezes ela quis, eu que tinha que pedir para ele vir falar com ela, ou vir buscar ela, ou fazer qualquer coisa do tipo. Depois eu deixei. E hoje em dia, tanto é que eles ficam sem se ver 2 anos. Caramba. Eles ficam o ano inteiro sem se ver. Eles mal se falam. É difícil. Muito triste, né? Tanto é que, assim, não foi uma experiência boa, assim, pra mim, assim, em relação a ter pai pra minha filha, que eu não quis mais nem ser mãe. Não foi. Porque a gente cria um trauma, assim, né? Um bloqueio. Sim, que a gente se vê sozinha. Não, e sem contar que às vezes a gente pensa assim, se for pra ser do mesmo jeito, né? Já pensou você se relacionar com uma pessoa e de repente você... Acontece a mesma coisa, tipo, não é porque às vezes a gente acaba ficando cega e não observa os sinais, né? Porque às vezes eles já dão sinais de que não vão ser bons pais. Minha mãe sempre falava, quem é um bom pai, é um bom filho, é um bom marido. Nossa, eu nunca nem procurei saber disso, eu fui tão rápido, sempre agi tão Você vê que impulsada. hoje, se a gente tivesse a maturidade, a cabeça que a gente tem hoje, ia ser completamente diferente. Com certeza. Eu não tinha escolhido ele para ser pai da minha filha, com certeza. Não. Olhando hoje, eu também, eu faço a mesma análise, eu falo, cara, como assim? Meu Deus, A gente erra tanto, né? Depois a gente vai aprender, a gente vai refletir. E muitas vezes a gente é julgado, né? O tempo inteiro. Se você surta, se você é uma mãe que... Até pros filhos da gente, eles vão crescendo e até eles começam a julgar a gente também. Entendeu? Sem porque hoje em né? dia é mais fácil você julgar do que você compreender, né? Por isso tem tantas coisas assim difíceis, as pessoas estão todas depressivas, ansiosas, né? Porque é muito difícil hoje a vida, hoje não, é muito e hoje difícil. Ter um filho, criar, educar, ainda adolescente, meu Deus do céu, tem hora que eu olho assim e falo, não tem como. Eu, por exemplo, como eu já falei aqui, o pai me bloqueia no WhatsApp. Eu sou bloqueada no WhatsApp dele, então muitas vezes, por exemplo, nessa questão da reunião, se tivesse um diálogo, se eu pudesse comunicar, se fosse uma pessoa bem estruturada, de falar assim, não, peraí, filho, o que tá acontecendo? Conversar, feito um homem de verdade, com postura, não. É sempre ao contrário, aí bloqueia, não quer falar. Porque tem relacionamento que é assim, o cara, a gente termina a relação e meio que parece que não supera, e tudo que ele faz é pra atingir a mãe e não... Eu sempre tive esse tipo de relação. Porque... Nunca, assim, de ter uma boa relação pós-término, né? Nunca tive. São assim, eu acredito que existem casos raros que tem pais que eu acho lindas, terminou, mas não abre a mão do filho, tá sempre presente, faz questão de levar em médico, de se preocupar, de se comunicar com a mãe, entendeu? E se a mãe dá uma certa correção, falar, não, filho, a sua mãe tá certa nisso. Tipo assim, ensinar o filho a respeitar a mãe e entender que, tipo assim, ela não é a vilã da situação, você entendeu? Muitas vezes eles fazem ao contrário, tá vendo? Eu sou o bonzinho, eu sou o perfeito. Quem é a vilã é sua mãe é muito chata, mas quem é que vive todos os dias, leva pra médico? Esses dias eu cheguei 2 horas da manhã em casa, Pietro passou mal de tarde, levei pro médico, e aí ficou lá, fez exame, aquela loucura toda, vim pra casa, cheguei em casa 2 horas da manhã.
Tinha como falar? Não tem. Então, assim, tudo é nas nossas costas, sobrecarrega demais. Tanto é que teve um episódio da vida entre eu e a minha filha, que o pai dela ficou sabendo depois, e ele veio me cobrar, tipo, o porquê daquilo. Aí eu pensei comigo, como assim o porquê? Se ele fosse presente na vida dela, ele ia saber. Eu que sou presente não esperava acontecer, Sim. quanto mais ele que não é. E ele veio perguntar pra mim o porquê. Só que é aquilo que eu acabei de te falar, eles não são presentes na vida deles, então o que eles querem? E quer cobrar depois. E quer cobrar, Se acharem quer cobrar no direito. satisfação, não, por que tá acontecendo isso? Como assim? Porque você não pergunta diretamente, tanto é que a minha filha foi lá e falou assim, você quer perguntar da minha vida? Pergunta pra mim, pai, que eu respondo pra você. Sim. Ele ficou todo sem jeito. Porque ela já é de maior, não tinha mais o que perguntar pra ela, não tinha mais o que falar pra ela. Entendeu? Não é fácil criar filho hoje em dia. Não é, ó, por exemplo, eu e o Pedro... Ainda mais só. Eu e o Pietro, a gente tem uma boa relação até, sabe? Agora, com essa fase dele, eu tô sentindo ele muito, assim, sabe? Impaciente, meio querendo responder. Uma fasezinha que eu tô, assim, é terrível. Só que a gente conversa bastante. E ele já falou pra mim, mãe... eu não tenho oportunidade de conversar com meu pai como eu converso com a senhora. Ele não me dá abertura. Às vezes eu quero falar um assunto com ele, ele vira as costas, sai andando, ele não fala. Então às vezes parece que os dois são dois estranhos. Aí você imagina como que não fica a cabeça da criança, entende? Porque se sentasse e conversasse, se ele ouvisse, o que te incomoda? Mas o problema é, ele não quer ouvir verdades, por isso que eu sou bloqueada, porque não gosta de ouvir a verdade. Entendeu? Não gosta de, tipo assim, não gosta das coisas certas, então se você corrige, acha ruim, entendeu? Então, assim, a mesma coisa com o filho, ele não quer, porque sabe que criança ensina, gente, muitas vezes, eu aprendo muito com meu filho. Tem hora que às vezes eu tenho um comportamento errado, assim, às vezes falo de uma maneira, mãe, pra que isso? Então, assim, eu reconheço, reflito, peço desculpas e tudo mais, sabe? Então, eu sinto que às vezes ele sente essa, assim, que ele fica meio, parece que sem jeito, parece que é uma pessoa estranha, que você tem que ter dedos pra falar. E tinha que ser ao contrário, tinha que ser uma relação gostosa dos dois, deles serem, tipo, amigos, e, tipo, não precisa ter dedo, entendeu? Pra falar. Então isso é muito triste, porque aí acaba fazendo o quê? Sobrecarregando a mãe. Sim. Sabe, que você tem que falar e tem hora que você tá estressada, você tá de TPM, tem hora que você não consegue, tipo, ser super compreensiva, entendeu? E aí falta o outro lado, que é o pai pra dar um suporte, pra falar, não, pelo menos conversar com ele, filho, não é assim, enfim. Mas é muito triste, é uma situação extremamente difícil você criar, hoje, principalmente hoje em dia, você criar um filho, principalmente sozinha. Quando é pequeno, você ainda consegue, sabe? Ainda você trabalha, você luta. Só que quando tá uma fase que existe muito mais o lado psicológico, uma questão de conversa, de diálogo, isso é muito difícil, porque você tem que trabalhar, você tem que, né, pagar as contas, você precisa educar, você precisa conversar, você precisa brincar, você tem que ter um lazer. Você fica assim, ó, tem hora que você fica louca, entendeu? É verdade. É muito difícil isso. Então, é isso, né, Si? E é isso, eu espero que tenha sido bom pra você, que você que esteja assistindo também, com certeza vai se identificar com o que a gente tá passando. Eu acho que é unânime todas as mães passarem por isso, essa dificuldade, né, principalmente de um apoio, de uma conversa, de um diálogo, para poder ter uma boa relação. São raros casos que tem, mas a gente passa por dificuldade e é isso que é o intuito deste vídeo, desse tema, para que possa todas nós se identificar e saber que a gente passa por coisas semelhantes e que a gente não tá sozinha, né, Si? Que a gente pode se compreender cada dia mais. Não, tipo, principalmente nós, como somos assim, a gente não vai julgar uma outra, porque a gente entende exatamente o que uma outra passa, né? Essa é a nossa dificuldade, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos depois para a próxima mamãezinha, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Agora vamos fazer um brinde, né, Si? Vamos fazer um brinde. Tchau. Tchau.